o Flamengo está fazendo uma vergonha na Libertadores da América. Que algo está acontecendo e algo grave, porque, minha gente, é uma vergonha. O Tite realmente não está conseguindo fazer o Flamengo jogar. Que trabalho patético do time do Flamengo, do Tite no Flamengo. O Tite, ele tem os baba-ovos da imprensa para ele. Os baba-ovos da imprensa, que são amiguinhos, que se recusam a falar mal do Tite, tem que falar mal do Tite. Mas se permanecer a vergonha que está o Flamengo, o Tite vai precisar sim ser demitido. Se não melhorar... Torcedor do Flamengo, bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão dessa derrota do Flamengo ontem lá no Chile, perdendo para o Palestino, se complicando na sequência da Libertadores, perdeu a segunda posição do grupo e se complica, né? O Tite muito pressionado. Vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando sobre esse Flamengo, né? Analisando e repercutindo aí essa derrota de ontem, Flamengo fazendo um jogo muito mal. Créditos aos canais oficiais aqui na descrição, João Guilherme, também é o canal do Pilhado, vou estar deixando o link aqui abaixo, e a ESPN Brasil. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Que trabalho patético do time do Flamengo, do Tite no Flamengo. Gente, o trabalho do Tite no Flamengo é patético. O trabalho do Tite no Flamengo é um dos piores trabalhos que aconteceram no Flamengo nos últimos anos. E sabe por que eu digo isso? Porque ele teve tempo para trabalhar. Parece que o time do Flamengo que entrou em campo hoje era time de pelada. Parece que o time do Flamengo hoje foi montado em cima da hora. Um time espaçado, um time desorganizado, um time com todos os jogadores sem posição. Foi um Flamengo ridículo. Só que o que acontece? O Tite, ele tem os baba-ovos da imprensa para ele. Os baba-ovos da imprensa, que são amiguinhos, que se recusam a falar mal do Tite, tem que falar mal do Tite. É um dos piores trabalhos do Tite. Do Tite, não. É um dos piores trabalhos do Flamengo nos últimos anos. Porque, se você for ver, ele teve mais tempo do que todos os outros. Ele teve pré-temporada, ele teve amistosozinho nos Estados Unidos, e é um Flamengo que não apresenta nada. Não apresenta nada, você ainda tenta ver os baba-ovos dele comentando o jogo. Ah, o Flamengo tá dando uma melhorada no segundo tempo. Ah, o Cebolinha tá aparecendo mais. Não tem jogada nenhuma o Flamengo do Tite. É ridículo o Flamengo do Tite. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? Que o Tite tem que ser pressionado, o Tite tem que ser cobrado, porque ele consegue, num grupo ridículo de Libertadores, um grupo ridículo, ele consegue estar atrás do Bolívar e do Palestino. Acredite se quiser, o Flamengo está atrás do Bolívar e do Palestino do Chile. Gente, se alguém tentar elogiar o Tite ainda, se alguém disser precisa de tempo para mostrar trabalho, eu sou a favor da demissão dele? Ainda não. Mas se permanecer a vergonha que está o Flamengo, o Tite vai precisar sim ser demitido. Se não melhorar, em um mês, o Flamengo vai ficar fora da Libertadores. Imagina, Flamengo fora da Libertadores, num grupo que tem Bolívar e Palestino. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia do mico que seria? E o pior, eu não falo só de resultado, porque tem muito comentarista de resultado. Eu falo, sabe do quê? De jogo. O Flamengo do Tite não joga. O Flamengo do Tite é ruim. É ruim. Para você que está com a gente aqui no Instagram, eu estou no canal Pilhado Esportes, tá? Que eu lancei agora o novo canal Pilhado aí no YouTube. Pilhado Esportes, que também pode ser encontrado no canal de cortes oficial. É o Pilhado Esportes. Vai para o YouTube, tá? Porque a gente está nessa live, porque tem que se falar. Cebolinha em campo, Pedro em campo. O Pedro, por sinal, que futebol ridículo do Pedro. O futebol do Pedro tá de dar pena. O Pedro, é o que eu falo, o Gabigol, pelo menos, quando ele tá com o titular, ele se mexe, ele busca jogada. O Pedro, como a gente falou do Fred na Copa do Mundo, quando a bola não chega nele, ele é um cone. O Pedro virou um cone. Ele fica parado.
O Flamengo conseguiu perder do Palestino, gente. O Flamengo não criou. Gerson não criou nada. O próprio De La Cruz hoje não criou nada. Cebolinha voltou, não criou nada. Bruno Henrique, nada. Pedro, nada. Gabigol entrou, nada. Olha os nomes que eu falei para vocês e o Flamengo consegue não criar nada. É um time do Flamengo ruim. É um time do Flamengo que tem que ser muito questionado. Aí dizem, pilhado, mas tem que cobrar os jogadores. Tem que cobrar os jogadores. Um time sem vergonha, um time apático, de um bando de jogador que ganha mais de 1 milhão por mês. Concordo. Agora, ver a formação do Flamengo hoje, ver o Flamengo jogando hoje, eu pergunto para vocês, era um time organizado? Não era. Os jogadores não tinham posição, todo mundo espaçado, o Flamengo não se encontrava, era um time bagunçado, era um time que não criava jogada. São raros os momentos desse time do Flamengo que o torcedor pode gritar, são raríssimos. Que eu não sou de ficar falando, fora treinador, fora Tite, botando lenha na fogueira, mas o que vimos hoje lá no Chile foi algo muito preocupante, porque, de fato, o Flamengo está fazendo uma vergonha na Libertadores da América. Meus amigos, o Flamengo hoje ele está numa posição financeira e administrativa, pela reconstrução que foi feita no clube, muito acima de qualquer outra equipe de futebol da América. O Flamengo hoje tem o melhor orçamento e o maior orçamento do futebol do continente americano, e aí você pode colocar, inclusive, as equipes da MLS. O Flamengo tem todas as condições, toda a estrutura. O Flamengo tem um elenco com jogadores que são cobiçados, que muitos clubes gostariam de ter. O Flamengo tem um treinador que tem história para contar, né? Já ganhou muitos títulos, já dirigiu seleção brasileira e tal. E o Flamengo está em terceiro lugar em um grupo que conta com Bolívar, Palestino e Milionários. O Flamengo, nesse momento, ele está atrás do Bolívar, que tem 9 pontos, e se vencer amanhã garante já a classificação para as oitavas de final. O Palestino ultrapassou o Flamengo. Deixa eu até ver aqui a classificação do grupo, mas realmente o que eu quero dizer é o seguinte: esse jogo de hoje deixa claro que algo está acontecendo e algo grave, porque, minha gente, é uma vergonha, podemos dizer. Olha aqui, Bolívar 9 pontos, Palestino 6, Flamengo 4, Milionários 1. O Milionários, ele recebe o Bolívar amanhã em Bogotá. Se ele vencer o jogo, ele iguala o número de pontos do Flamengo. Vai para 4 pontos. Ou seja, o Flamengo, que hoje é terceiro, ele fará 2 jogos finais no Maracanã, contra Bolívar e Milionários. Vocês imaginem a pressão que será quarta-feira que vem no Maracanã, nesse jogo com o Bolívar. Porque agora o Flamengo ele está atrás do Palestino. O Flamengo tem uma vantagem aqui, que ele fará 2 jogos em casa. O Palestino jogará uma em casa com o Milionários e depois fará a última fora em La Paz com o Bolívar, onde a derrota é praticamente certa. Mas, minha gente, se o Flamengo não vencer o Bolívar, o Flamengo tem chance clara de ir para a Copa Sul-Americana ou até mesmo ser eliminado da Libertadores na fase de grupos. Ou seja, por tudo que o Flamengo tem e oferece,
é uma vergonha, galera. É uma vergonha. Nem os secadores, os anti-rubro-negros, que são muitos que a gente conhece, nem eles esperavam isso. Quando saiu o grupo, todo mundo falava o seguinte: pô, o Flamengo vai se classificar. O grupo não é tão simples, porque tem jogo em La Paz, tem jogo em Bogotá, são viagens longas, mas o Flamengo pode conseguir bons resultados, principalmente em Bogotá, que aí é que está o problema do Flamengo, além do jogo de hoje. O jogo de hoje foi uma vergonha. Mas aquele empate em Bogotá complicou muito a vida do Flamengo. Então, minha gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não adianta, né, neste momento, tentar esconder uma situação. Algo está acontecendo e não é simples. O Tite realmente não está conseguindo fazer o Flamengo jogar. Parou, desandou. Até um determinado ponto, até ali a reta final do Campeonato Carioca, parecia que a coisa ia engrenar e que o Flamengo seria um time muito competitivo, muito forte. A partir dali, a partir do jogo com o Milionários, no dia 2 de abril, temos aí um mês, o Flamengo desandou. Tem muita gente falando nas redes sociais, eu já li, que a partir do momento que o Gerson voltou para o time, o Flamengo deu uma desandada. O discurso do Tite é o mesmo jogo após jogo. E a gente não vê... As respostas são as mesmas, as colocações são as mesmas. E o problema é assim, você dá uma desculpa e no jogo seguinte, daqui a 2, 3 horas, a coisa começa a melhorar e tal, mas a gente não está vendo na prática o que ele diz que falta, que tem que acertar e que tem que evoluir. Tudo isso que ele fala que tem que evoluir e acertar, não está evoluindo nem está sendo acertado. Os jogos não, pelo menos os jogos não estão mostrando isso. Então começa a perder a credibilidade do discurso, o torcedor vai ficando mais bravo. Não sei quem falou aqui agora, falou, o torcedor hoje não queria nem ouvir o Tite. E eu entendo. Eu entendo, porque realmente o torcedor vai ouvir o Tite e vai falar, bom, vai vir aquele discurso de sempre e na prática a gente não está vendo nada acontecer. Mas se ele não aparecesse, ia ser pior. Não, sim, ele tem que aparecer, óbvio, mas é para falar a mesma coisa de sempre. Ele falou que os problemas são táticos e de contexto. E de cunho individual, faltou de confiança também, fala de falta de confiança Isso está dentro do contexto. Tá? Táticos. O time tem jogado como ele gosta, ou como ele montou seus times historicamente, né, dentro do como que ele é montou, o jeito... Como ele gosta, duvido. Não, o futebol ele não gosta, mas as ideias de jogo, e repito, com jogadores com características para conseguir executar isso, também. Quando ele fala de contexto, é óbvio que acho que passou na cabeça dele muita coisa que ele não pode dizer. Né? Muito óbvio. Tecnicamente, tem vários jogadores abaixo. Vários jogadores abaixo. Ele já falou isso muito antes, e não é só isso que pesa, mas também pesa, porque mesmo com isso tinha que estar melhor, a diretoria mandou priorizar o estadual. Mandou priorizar o estadual e o time ganhou o estadual tomando um gol. Fraquíssimo estadual, a taça de gelo do estadual. Outra questão que pesa muito, algo que é herdado pré-Tite, do que o ambiente do Flamengo. Porque você olha o time jogar e ele é mais ou menos, assim, lidando bem com o técnico, parece que os jogadores estão fechados com o técnico, ou não gostando do técnico, como era a questão do Sampaoli, etc. Tem similaridades. Então, mas ele veio também para isso, para essa questão do ambiente, para consertar. Se ainda há problemas... Eu tenho que olhar para a diretoria. Mas é sempre esse papo do ambiente do Flamengo, então, né? Eu tenho que olhar para a diretoria. Vai ser a muleta de sempre. Não estou falando que é a diretoria, mas eu tenho que olhar também para a diretoria. Eu não posso olhar só para o técnico. Eu não estou defendendo o técnico. Tem problemas. Houve problemas de escalação em outros jogos, tem outras questões. O técnico poderia contrapor a diretoria e falar, não, vou jogar um time reserva o segundo jogo contra o Nova Iguaçu. A gente já ganhou o campeonato. Poderia. Não ia mandar embora por causa disso. Sim. Ia gerar uma indisposição. Então, os contextos me parecem muito mais complicados, para resumir, do que as questões táticas. Mas hoje teve uma parte que é muito do Tite, que é do comportamento do time. A gente viu pelo semblante do Tite e até pelas respostas
um Tite mais lacônico, sem se estender nas respostas, nas verdade. explicações. Sim. Então, é um semblante de abatimento porque ele percebe que as ideias dele não estão fluindo. Ou o time não está incorporando as ideias. E a gente Isso percebe... aconteceu com o São Paulo, hein? Então, e a gente... Só uma coisa, não é o primeiro jogo. O Tite já vem de uma entrevista que ele fala a coisa não tá boa. Mas e até nessa entrevista, ele dá explicação tática, ele busca as explicações de contexto, ele traz mais elementos. Hoje foi ali o básico do básico, protocolar como o time foi em campo e até entendo pela pressão. Agora, a gente observa no Flamengo comportamentos que são sintomáticos. Hoje, contra o Palestino teve o dobro de desarmes e duelos vencidos que o Flamengo. E hoje, pelo gramado, pelas condições do campo, era uma partida que exigia mais de transpiração, de dividida, até mesmo de bola longa. Alguns torcedores podem achar o Flamengo insistindo em bola longa. O jogo pedia mais bola longa do que saída de bola curta. Mas a reclamação tem a ver com os outros jogos, não com esse. Exato. E é um Pois é, mas comportamento num que jogo se... como o de hoje, talvez fosse o expediente Perfeito. com um pouco mais de chance de funcionar, né? Não, e é compreensível. O problema é, não há mecanismo para isso funcionar. Não. Nenhum. E não há mecanismo para funcionar uma saída de bola trabalhada. Então a gente vai percebendo um Flamengo sem repertório. Hoje a verdade é que, usando ali um trecho do hino do Flamengo, deu um desgosto profundo de ver o Flamengo jogar. E aí não precisa ser torcedor do Flamengo. Porque pelo que se espera desse time, a bola que o time apresenta, a atitude dos jogadores, tudo isso somado é uma decepção e eu digo que inimaginável para o Flamengo. Agora eu te faço uma pergunta. O que te incomodou mais hoje? As ideias do Tite, a entrevista do Tite, o jeito que armou o Tite, a equipe ou a atuação do Pedro, por exemplo? Não, e aí... Vou dar um exemplo. Vou pegar um. E não só o Pedro. Quando ele pega no começo do ano, o Flamengo rouba a bola na frente, ele avança, tem o Cebolinha livre do lado direito, ele vai pro meio, insiste, dá um chute. Mas o De La Cruz reclama. teve também uma bola no segundo tempo, o Flamengo já mal, que o Pedro se esforça, protege muito bem, quase caído e serve. Aí a fora da finalização, que é o papel dele. Também acho que Ele sofre falta. Tem um exemplo. Só que o Birne fala tem outras Do atitudes. Gerson ou o Tite? O que está te incomodando mais? Mas eu vou usar a expressão do Tite. Incomoda o contexto. Porque a gente olha, o Pedro poderia ter servido. O Gerson, a atuação do Gerson hoje Flamengo... é algo... Não dá para descrever. E o Gerson... Na entrevista falou que o Flamengo está criando e não está fazendo gol. Não está criando. Esse é o problema. criando. Tem uma leitura errada ali. O Gerson Flamengo não tá ficou o criando. tempo inteiro em campo e aí entra a responsabilidade do Tite. Concordo. Por que o Flamengo melhorou contra o Bragantino? Porque entrou o Lohan, o De La Cruz recuou, passou a chegar de trás e teve mais fluência do time. Hoje o Lohan não entra em campo, não é acionado num jogo que pedia isso. O Flamengo estava em desvantagem. Então não é só também, de um modo simplista, como disse o Tite, colocar na conta dos jogadores. Há um time que não funciona. E se a gente analisar o contexto maior, na Libertadores, entre os brasileiros favoritos, os brasileiros com o melhor elenco, o Flamengo pratica o pior futebol. Hoje o São Paulo joga mais futebol que o Flamengo. Hoje o Galo disparadamente joga mais futebol que o Flamengo. Palmeiras joga mais futebol que o Flamengo. O Botafogo tá jogando mais O Botafogo joga mais futebol. O Fluminense, mesmo o Fluminense ainda sem engrenar na temporada, joga mais futebol que o Flamengo. Então é inimaginável que o Flamengo, a essa altura da temporada, quase já na metade, não esteja se desenvolvendo, esteja para trás da maioria dos concorrentes na Libertadores. Só uma coisa, Pedro. É o terceiro lugar de um grupo que tem o bom time do Bolívar, bom. Atitude ajuda muito, mas é um bom time. E vai passar em primeiro, incrivelmente. E duas equipes... O Palestina é vice-líder do Campeonato Chileno, mas é O ultra Flamengo- limitado. O grupo do Flamengo é fraco. E o Milionários também é fraco. O grupo do Flamengo é fraco. A gente não precisa dourar a pílula. Agora, Exatamente. Flamengo Milionários cola com a mesma pontuação. e O até jogo pra olhar facilita pra- as coisas. E o manda do Milionários amanhã. Jogo às 11 da noite Para amanhã. olhar para essa tabela. O time do Flamengo, que é bom, ou deveria ser bom, ele não é terceiro colocado, ou ele não perde para Bolívar e para Palestino em sequência, respondendo a pergunta, por um motivo, por uma bola que não entrou, por um jogador que não foi bem, Que acertou um chute por que não vai um acertar de desfalque, novo. por uma bola de muita felicidade de Palestino. O Flamengo ele é quase que como aquela história do acidente de avião. Tem que acontecer uma cadeia de muitos erros. Tem que estar tudo muito desajustado para acontecer uma tragédia, ou um vexame, como o torcedor fala, ou a decepção. E a única coisa que eu discordo do início é que o tal do contexto, para mim, o Flamengo de hoje, eu achei ele desequilibrado quando você monta o time de início.
Qual Porque desequilíbrio? não acho que os jogadores estavam nas posições mais confortáveis. Por exemplo, 2 dos caras mais importantes do trabalho do Tite até aqui, que para mim são Cebolinha e De La Cruz, não jogavam no início nas suas posições mais confortáveis. O De La Cruz não é o cara que vai substituir exatamente o Arrascaeta. O Cebolinha não é o cara que vai começar pela direita. O De La Cruz, eles hoje começam Mas você o quer jogo... jogar. Mas o Bruno Henrique estava, concorda? Não, depende, não. Eu discordo um pouco dessa coisa de bota o Bruno Henrique na ponta, que é o melhor lugar dele. Não, o Bruno Henrique tem que sair da ponta e fechar pro meio. Ele vai aproximar. Ele não faz isso. Ele fazia da ponta pra bola tentar. Não, ele foi pra dentro aquela várias coisa vezes. de usa o Bruno Henrique pela esquerda, que ali ele vai dar certo. É como você usa. Como ele foi usado pra mim, não. O Gerson começa a colocar pra mim também que não necessariamente ele ali ele vai bem. Ele precisa ir ali com um contexto diferente. Então o Bruno, pra mim, começa na esquerda, num aproveitamento pra mim, ele não se aproxima do Pedro, ele tá distante do Pedro, então já não funciona bem. O Cebolinha vem da esquerda, vem muito bem pela esquerda. Sim. Você abre mão do Cebolinha na esquerda para inverter, para tentar deixar o Bruno confortável na esquerda. Então o Cebolinha, ele já não está na posição confortável. Mas inverter o no De La segundo Cruz tempo que não muda joga de nada. frente, o De La Cruz que joga de frente e resolve, é um cara que resolve muita bola errada, bola mascada, bola quadrada, em saída e até bola no meio de campo. Ele começa quase que na faixa do Arrascaeta. Ele recebe muita bola de costa. E a bola de costa não é E o exatamente a Gerson bola tem de que frente para ele jogar jogar. E aí voltando. Mas o Pedro, como essa bola está chegando pro Pedro? Que criação esse time tem? Então, para mim, não é exatamente. Porque os jogadores estavam confortáveis Eu e não discordo acontecia. totalmente Não, tudo do que bem. falou. Tudo bem, Discordo você totalmente. pode discordar. Só acho que o De La Cruz não estava na dele, o Cebolinha não estava na dele, em detrimento de acomodar o Bruno, que também não fazia a função dele. Então, é muito jogador fora de onde rende melhor pra gente virar e falar só que também é o jogador. Aí também tem o dedo do Tite. Foi a opção do Tite. Tanto que no primeiro tempo, o que o Tite faz com o Cebolinha e Bruno? Inverte. Aí o que acontece nos 15 minutos finais do primeiro tempo, com o Cebolinha na dele? O time até melhora. Então, assim, o próprio Tite reconhece. Talvez ele não vai falar porque foi o que o Brenner falou, tá lacônico ali. Então, quando você foge muito até do que funcionou com você, e aí não é de característica, porque o Flamengo antes funcionava melhor, do Lozão com o Dorival, ou no sistema do Jesus, de quem quer que seja, ou no início do Renato. Para mim, até o Flamengo, que funcionou melhor com o Tite, não era a formação hoje. Você pode discordar de visão, mas o De La Cruz não jogou na posição que ele vem jogando melhor. E o Cebolinha não jogou do lado que ele vem jogando melhor. Eu discordo de você. Entendeu? Eu acho que o Gerson e o De La Cruz se revezaram na função de proximidade do centroavante. Quantas vezes o De La Cruz recebeu de costas? Aí depois que ele recua para tentar pegar de frente para fazer jogar, ou quando ele aproxima para jogar, é que o time começa a andar. Enfiado atrás e quem constrói são os zagueiros. O Palestino não pode sufocar o Flamengo. Não dá para o Palestino Isso eu sufocar o concordo. Flamengo. E acho que o Bruno Henrique pela esquerda tem a ver com... O Gerson, das poucas coisas que funciona De La é o Léo Cruz esticando pro Bruno. trocaram E de isso não função acontecia diversas pela esquerda. vezes. E provavelmente, se a gente olhar o mapa de calor do jogo, a gente vai ver o Gerson com um mapa um pouco mais avermelhado, mais participação perto do Pedro que o De La Cruz. O De La Cruz, talvez tão recuado quanto o Gerson na construção mapa atrás, quando a bola próximo. bate, né? Não só onde o Próxima jogador bola. O Bruno Henrique começou jogando do lado esquerdo, mas foi pro lado direito. Longe do gol. O Cebolinha... mas aí, desculpa, a situação está confortável para o jogador. O Cebolinha começou do direito, foi para o esquerdo. E o time também não jogou. Cebolinha é bem, melhores momentos recuperando seu futebol. Então eles não pela podem jogar esquerda, juntos, né? é isso? Eu hoje? Não, eles. Não, eu hoje não começaria podem com o jogar no Bruno, mesmo por time. exemplo. Não, eles podem, mas eu hoje não começaria com o Bruno. Sei o quê? Com o Luiz Araújo? Por que eu vou abrir mão de um cara que E você acha resolve? que isso mudaria completamente o futebol do Flamengo? Não estou falando que mudaria, eu estou tentando Não, é porque eu tô pontuar que não é falando só sobre o isso. motivo. Aí você está caindo num debate do isso mudaria, não. Tanto não é só o motivo, eu acho estou que- tentando sinalizar de vários motivos. Eu acho que as questões táticas, porque, eu volto assim, a falar, são muito menores perto dos contextos. Não é uma guerra de Muito argumento. Eu menores não dos estou contextos. querendo É só sobrepor o seu argumento. Estou tentando Não, entender sim, o que para são mim não deu visões. certo no jogo. Não estou tentando ter razão sobre você. Estou tentando entender o que não funcionou no jogo. Entendeu? E isso para mim não funcionou no jogo. O que não vem funcionando Bruno nos pela outros jogos. esquerda. O Bruno pela esquerda funcionou em algum momento contra o Bragantino. Como? Nas poucas coisas que funcionam no Flamengo. É o Léo esticando, porque não tem saída de bola, tem a bola esticada. Então o Léo estica no Bruno. Hoje não tinha essa bola esticada. Hoje no Flamengo não conseguia sair jogar nem por ali. Então o Bruno pela esquerda, sem essa bola, é uma peça a menos. O Cebolinha pela direita, longe do lado dele, é uma peça a menos. O De La Cruz de costas, não de frente para ajudar, é outra peça a menos. Então, para mim, são muitas coisas fora de ordem, muitos parafusos fora ali, que a engrenagem vai desmontando. Agora, isso é do Tite, isso não é do jogador só. Mas você tocou num ponto, Pedro, de as peças fora da engrenagem, como não está funcionando. A entrevista do Fabrício Bruno, se não me engano, ele resvala ali no quesito sorte, na aleatoriedade, ao falar do lance do gol do Cornejo. E eu entendo que é um chute muito feliz, talvez o cara realmente não acerte em várias tentativas, mas a jogada é uma pedra cantada. No jogo de ida, o que o Palestino insistiu em bola aérea, em bola parada, e foi a forma que mais incomodou o Flamengo. Contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo toma um gol de escanteio.
E aí não pode, de novo, numa segunda bola, não ter ninguém do Flamengo. Não chegar ninguém dividindo, não chegar ninguém atrapalhando. O conforto que ele tem para escolher e para posicionar o corpo e bater. Claro, totalmente faz sentido, mas eu me incomodo mais com esse tipo de declaração porque o Palestino poderia fazer 2 gols como esse de hoje. E o Flamengo teria de ganhar o jogo, mesmo levando esses 2 gols, né? O problema não é esse. Isso é 0x0, foi teria jogado mal do mesmo jeito. Isso é mais ou menos como o time que perde 4x0 reclamar que um dos gols marcados num pênalti não foi pênalti. Você levou 4 e você está reclamando de um pênalti. Sim. Então, assim, hoje, o Flamengo foi tão ineficiente, o Flamengo foi tão... Sabe, foi tão distante de um time de futebol melhor do que o outro, capaz de colocar essa superioridade em campo, mesmo numa noite que poderia não ser a melhor. Então, o cara acertou um chute que ele não vai acertar de novo. Talvez ele não acerte de novo. Acertou. O problema não é esse gol que o Flamengo tomou. Sim. O problema é o Flamengo perder por 1x0, levar um gol e perder o jogo de um time desse, como esse aí. Aliás, eu falei... em relação às piores partidas de uma equipe brasileira na Libertadores, tem outras, né? Além do Grêmio que vocês citaram, o Botafogo perdeu para o Júnior Barranquilla em casa, 3x0, 3x1. Nós podemos encontrar, o que eu estou dizendo é, a diferença técnica que existe entre Flamengo e Palestino. Isso, claro. E o que se viu em campo, quando essa diferença foi reduzida quase a um jogo de igual para igual. Daqui a pouco a gente pode olhar com um pouquinho mais de foco e entender que o Palestino foi melhor que o Flamengo. E como é possível algo assim? Isso é uma disfunção total. E o Palestino acertou mais o gol do Rossi que o Flamengo acertou do Rigamonte. O Rossi trabalhou mais. Então, nesse aspecto, o Palestino foi eficiente, o Palestino teve mais atitude em campo, a estratégia funcionou bem. Para mim, o Flamengo é surpreendido no começo do jogo. Não imaginava que o Palestino, jogando em casa, é um time que precisava do resultado, ia empurrar, ia pressionar e não teve argumentos para sair. Porque quando você joga com bola longa, é porque há dificuldade de saída, o adversário pressiona na frente. É legítimo. Os times estão estudando, hein, Breler? Claro. Cada vez mais os times estão saindo para pressionar o Flamengo. E tem que estudar. O Flamengo tem essa dificuldade de saída. Acho que é inversa, antigamente. Exato. E num gramado como esse, o Palestino acertou na estratégia. E, volto a dizer, legítimo jogar com bola longa, tentar forçar mais. Mas dar chutão aleatório como o Flamengo deu, aí não faz sentido. O Flamengo em passes no primeiro tempo. O Flamengo trocou pouco mais de 200 passes no primeiro tempo. Sim. Teve uma eficiência de 77%. Para um time com a qualidade técnica do Flamengo, guardadas ali as ressalvas em relação ao gramado, não dá para aceitar um nível de ineficiência desses. O Atlético, contra o Rosário Central, trocou mais de 700 passes e acertou 90%. Contra um adversário com mais qualidade técnica. Então, são coisas que a gente não pode normalizar nesse Flamengo. E aí, nesses momentos, eu também sinto falta do senso de oportunismo dos dirigentes. Porque é muito cômodo, depois de um jogo em que se é prejudicado indiscutivelmente pela arbitragem, como o Flamengo foi contra o Red Bull Bragantino, vir o Bruno Spindel, o senhor Marcos Braz e jogar para a torcida, que era o que se esperava ali naquele momento, um discurso duro. Claramente foi isso. E pouco questionados ali sobre problemas estruturais, mas nesse momento seria cômodo também e muito pertinente que eles também dessem as caras ali do lado do Tite, ou depois, fora ali numa zona mista. Mas já não fizeram em outros momentos. Mas seria incoerente, porque não são disso. Eles aparecem muito, geralmente em saguão de aeroporto, quando tem jogador chegando. Mas precisam dar algumas explicações. Por exemplo, por que o Flamengo, com o orçamento que tem, com a receita bilionária que tem, chega numa temporada e não tem 2 laterais direitos confiáveis, porque hoje o Wesley definitivamente não passa confiança, o Varela, quando entra, é para fazer um jogo protocolar e não passar do meio campo. Então, um elenco como o do Flamengo, que a gente elogia aqui como um dos melhores. O Tite apostou no Varela. O Varela até fez algumas boas partidas, né? Mas eu não vou criticar o elenco do Flamengo, tá? Respeito sua opinião, até entendo que com o dinheiro que o Flamengo gasta, poderia... Quem sabe ter laterais melhores, posição difícil de achar jogadores. Mas você não concorda que é um problema hoje para o Flamengo? Não.
A lateral direita? Não, eu acho que é abaixo do resto do elenco, mas não é um problema. Eu acho hoje que é um problema é a mesmo. única posição mais carente assim do Flamengo. Carente é exagero, eu só acho que ela não tá no nível das outras. Talvez nem carente, Eu acho exatamente. que Não o tá no nível. Flamengo- Entra na coisa sistêmica que você falou. O Flamengo tem um orçamento que ele precisa ter jogadores que são top 3 do país em todas as posições. Abaixo disso, alguma coisa falhou. Tá difícil. Até quando tá difícil, o Flamengo é o tipo do predador. Tá difícil de mapear, eu vou buscar o que tem de melhor no país. Não interessa se tá no Palmeiras, no Atlético, no Inter, no Grêmio. Então, o Flamengo em alguma posição, tudo bem se discordar, mas o Flamengo em alguma posição, ele não tem jogadores que estão top 3 daquela posição, top 5 daquela posição no Brasil, para mim alguma coisa você ou deixou de buscar, ou não mapeou, não é aquela coisa... então Você nos me laterais diz um direitos aí. que jogam nas outras equipes. Fazer uma comparação. Você pode enumerar 3 e virar e falar, um desses 3 eu preciso pelo menos buscar, já que eu não achei. O do Palmeiras não dá pra tirar. Mas por que não dá pra tirar? Porque ganham muito bem e não vão sair. Não, mas é isso. Nem que queiram. Aí tudo bem, Tem que você buscar fora. tentou, você buscou, tô falando só de como o Flamengo se comporta no mercado. O Alan talvez em tem algum sua momento. força, não O vai. Alan talvez em algum momento também falaram que não dava pra tirar do Atlético Mineiro. O De La Cruz também não dava pra tirar pra ganhar vista do River. Ou não dá, é muito subjetivo. É ficar com essa coisa do. Vai chegar, estamos monitorando, vai buscar, passou a janela. Entendeu? E fala-se muito pouco sobre isso. Eu não vejo que o Flamengo tenha lateral, está abaixo do restante do elenco e também não vi movimento para tentar, se está monitorando, vai buscar na janela do meio do ano, mas o tempo está passando. Abril e maio cobram muito no calendário. É que o Flamengo não está jogando mal por causa da qualidade dos laterais direitos. Não, é só porque foi um ponto só aqui isso. citado, não é Mas por isso. é um dos pontos. Marcos Não é Braz assim. e Spindel precisam responder também por que tantos problemas físicos no Flamengo. E aí entra de novo no sistêmico que você falou, Birner. Do estrutural. O priorizar o estadual, para mim, Então, e aí, para responder sobre isso agora... Só uma questão em relação a isso é informação. A forma como o Flamengo encarou o segundo jogo contra o Nova Iguaçu é compartilhada pela comissão técnica. Não foi uma ordem que a comissão técnica recebeu da diretoria de não Ela concordou, isso. queremos Então, os titulares. Todo mundo pensava do mesmo jeito. Então, assim, assim. Todo mundo concordava que os titulares deveriam estar em campo. Quando o Flamengo perde para o Palestino fora de casa, num jogo que resume tudo o que está acontecendo, porque o resultado coloca o Flamengo numa posição difícil em termos de classificação, embora haja 2 jogos em casa, é muito improvável que o Flamengo não se classifique. A questão é como ele vai se classificar, com que futebol ele vai se classificar, como ele vai negociar um grupo em que todo mundo achava que seria o primeiro lugar garantido, talvez com o máximo de pontuação possível nessa fase de grupos. Então, é esse contraste que é problemático para esse time, né? Para esse investimento, para essa ambição e tal. Mas de todas as questões que estão sendo e continuarão sendo criticadas, as escolhas de jogadores no jogo da altitude, quem foi poupado na rodada seguinte, no jogo anterior contra o Palmeiras, etc. Porque as coisas vão virando uma grande bola de neve em que é cada vez mais difícil você se ater ao que foi planejado. Você começa a tomar decisões que podem ser as melhores para resolver um problema que apareceu ontem, uma crítica que aumentou de tamanho. Então eu vou mexer. Então é preciso ter muita convicção naquilo que se pensa e naquilo que se faz agora. Esse jogo, o resultado desse jogo determina uma série de coisas em relação ao que aconteceu. Tá vendo? Tá errado. Assim, errado de fato, e esse erro tem vários pais, foi a escalação na segunda partida contra o Nova Iguaçu. Esse é um erro grave cometido pelo Flamengo como instituição, seus diretores, quem toma conta do departamento de futebol e a comissão técnica que pensava naquele momento da mesma forma. Os titulares deveriam estar em campo. Hoje, para mim, até pela postura do Tite no final, o abatimento, o resultado, o mau desempenho, o Tite já entrou naquela espiral que os técnicos que não venceram pelo Flamengo entraram e não conseguiram sair. Então, isso é um perigo. E qual é a espiral? É de um time que passa a não dar respostas, ou quando dá respostas é só em lampejos, como foi contra o segundo tempo contra o Red Bull Bragantino. Os dirigentes soltando a mão lentamente, e aí é o abandono, o cara que chega ali sempre para dar as caras, cada vez mais abatido, cada vez mais sem respostas. E nesse momento da temporada, lembra muito o que foi o Vitor Pereira. O Vitor Pereira chegou exatamente aí.
É que o Vitor Pereira chegou exatamente no começo da temporada. E perdendo mais. Não pegou no ano anterior, né? Como o Tite pegou, teve um tempo ali de quantos jogos mesmo? 12 jogos. 12 jogos, né? 12 jogos. Já é alguma coisa. O Vitor Pereira já tinha perdido Recopa, tinha perdido Campeonato Carioca. tudo que jogou. O Mundial já é dificilmente quando o brasileiro vence o Mundial, mas Mas é passar na semifinal. nem chegou na final, nem chegou na decisão. Tomou baile do Fluminense na decisão do Carioca. Estava com um começo ruim de brasileiro, enfim. Então, o crédito que... Era uma situação ainda mais complicada, mais difícil ainda, com já muitas derrotas pesadas, né? E com uma troca com um treinador que era vitorioso, o Dorival, que tinha conquistado a Libertadores e tinha conquistado O que eu acho mais preocupa, Breder, com o a Tite, Copa do Brasil. é que o Tite chega com um time literalmente destruído em vários aspectos. O time melhora com oscilações, mas vai melhorando. Termina a temporada melhor do que estava quando ele chegou. Faz um campeonato estadual que não é exatamente a melhor referência, promissor. Vai crescendo. E agora é o pior momento do Flamengo com o Tite. Tá aí, galera. A pressão continua para cima do Tite, que não vem fazendo um bom trabalho no Flamengo. Ontem o time perdeu 1-0, não jogou nada. Flamengo que, ali quando saiu o sorteio, né, da fase de grupos da Libertadores, muitos apontavam, né, o Flamengo como o favorito, até mesmo para pegar o primeiro lugar, né, na classificação geral da Libertadores. Mas é um time que não correspondeu, né, à expectativa do torcedor e está jogando muito mal. É um time pobre em campo, Flamengo sem criação, Flamengo sem criatividade, um time muito mal mesmo, só bola ali lançada, né, da defesa para o ataque, um time coletivamente mal, o individual também não aparece e o Tite está pressionado, né? O torcedor já está perdendo a paciência, já está pedindo a saída do Tite. Ele começou muito bem, principalmente essa temporada, né? O Flamengo ali no estadual era um time que... O Tite ganhou a confiança do torcedor ali do estadual. Estava fazendo um bom trabalho, um time com uma defesa muito sólida, não sofria gols, né? Tanto é que conquistou o título do Campeonato Estadual invicto. Mas ali, após a estreia na Libertadores, o Flamengo começou a jogar mal, né? Já na estreia, o Tite foi muito mal ali e o Flamengo empatou. Aí depois veio a sequência ali, o Tite poupando jogadores, tomando decisões erradas, poupando jogadores em partidas importantes. Dali para cá, o torcedor começou a ficar chateado, né, com algumas atitudes do Tite e o Flamengo não está jogando bem, né? O Tite não está conseguindo extrair o melhor dos jogadores, não está conseguindo achar soluções para fazer esse time jogar um bom futebol e a coisa só piora aí. O Flamengo é ladeira abaixo, a cada partida parece que piora, né? O Flamengo, a gente não vê uma evolução no time, é um time muito mal, parece que não tem nem treinador, o Tite não está conseguindo achar soluções e a coisa está feia, né? O Flamengo perdeu a segunda colocação aí do grupo, agora tem que buscar essa classificação nos 2 últimos jogos aí da fase de grupos, que vai jogar no Maracanã, menos mal, né? Que vai jogar em casa, mas o time está sem confiança, o torcedor também não está mais acreditando no trabalho do Tite, alguns já até perderam a paciência, né, com o treinador. Ele tem que parar também, né, de falar mais, de dar desculpas e fazer esse time jogar um bom futebol, né? Tem que achar soluções. Falou demais já, nas coletivas mesmo, é até chato, as coletivas ali pós-jogo do Tite, sempre as mesmas coisas, né? Como foi citado aí pelo pessoal da ESPN Brasil, às vezes até se equivocando ali na leitura de jogo, parece que às vezes ele está falando de outra partida, está assistindo outro jogo e o torcedor está impaciente, né? E cobra com toda a razão, a gente não tira a razão do torcedor do Flamengo, tem que cobrar mesmo. O time que tem, o elenco que tem o Flamengo, né? O treinador, o Tite, né? Que para mim é o melhor treinador brasileiro, né? E não está conseguindo fazer o Flamengo jogar um bom futebol, então o torcedor critica com toda a razão, mas vamos aguardar aí essa sequência, as próximas notícias, próximo jogo do Flamengo contra o Corinthians no Maracanã e o Tite chega muito pressionado. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.